é importante dizer que, no que se refere aos serviços essenciais, como saneamento, no caso, que é o que eu falei esses dias, o entendimento, o meu entendimento, na minha visão, esse serviço tem que ser prestado pelo Estado. E nós temos exemplos positivos. Recentemente, a Corsã mandou, eu acho que foi umas poucas vezes, mandou informações para a imprensa de todo o Estado, enfim, para serem divulgadas, mostrando como funciona e o quanto ela obtém de receita, de lucro, enfim. E essa é uma empresa que dá lucro, é uma empresa pública que dá lucro. Então, a minha lógica, o meu raciocínio é o seguinte, como o raciocínio de qualquer pessoa que seja dono do negócio. Se uma empresa dá lucro, dá retorno, por que vender? Por que mexer? E no caso especial, mais ainda, no que diz respeito ao fornecimento de água, ao saneamento básico. Então, se a empresa dá retorno, a gente poderia muito bem utilizar esse retorno, e essa foi a grande falha da Corsã nos últimos anos, falando aqui do município de Erechim, de não ter começado a fazer os investimentos necessários no tratamento de esgoto, já que o fornecimento de água é bom, é satisfatório. Mas aí a gente fica pensando assim, bem, por que a empresa não fazia isso, ou não fez isso ao longo dos anos? Será que todo esse período não havia, ou já havia a percepção de que esse negócio ia ser privatizado, ia ser vendido, ia ser entregue para um grupo, ou enfim, para quem fosse comprar, como está acontecendo com a CE? E isso vai acontecer. Então, a empresa deixou de fazer, não sei se deliberadamente ou não, os seus investimentos. E ela poderia ter feito os investimentos, porque já são anos e anos que se passaram e a situação poderia estar melhor. E aí eu tenho um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, de um determinado município que municipalizou, correu antes e fez o que, no meu entendimento, o Erechim deveria ter feito e não fez. Municipalizou esse serviço. Foi lá, entrou na justiça, brigou, está pagando e municipalizou o serviço de saneamento básico. Está indenizando a empresa, conseguindo dar o giro, conseguindo atender a demanda da comunidade e tem projeto para implantar o tratamento de esgoto. Ou seja, por que uma empresa no Brasil, no Rio Grande do Sul, neste ambiente que a gente vive, por que uma empresa que dá lucro tem que ser privatizada? Se ela dá lucro, se ela dá o retorno satisfatório. Existe sim uma estrutura pública inchada no Brasil? Sim, em termos existe. Mas ao mesmo tempo aquilo que funciona tem que ser desconstruído, tem que ser vendido como uma política, como uma forma de satisfazer, enfim, não se sabe nem quem, mas sabe-se perfeitamente que não é a população. Porque privatizar esse serviço para uma empresa que hoje funciona e dá lucro e dá o retorno para a comunidade e precisaria simplesmente usar esse lucro para se autofinanciar e fazer aquilo que falta fazer conforme a lei, que é o tratamento de esgoto. Então, vender esse patrimônio, essa estrutura, não tem sentido nesse momento. Simplesmente isso. Já se falou aqui muitas vezes sobre esse assunto. E essa é uma prática, eu diria uma lógica, que segue à risca no Brasil, como já aconteceu com outras empresas estatais,
Então, quem vai comprar uma empresa ruim, um negócio ruim? Ninguém vai comprar um negócio ruim. Mas, então se diz que é um negócio ruim, mas não é um negócio ruim. Se diz que é um negócio ruim para legitimar a venda, para legitimar a sua desmobilização e a sua venda para privatização. Mas ela não é um negócio ruim, porque se fosse um negócio ruim, não teriam interessados na sua compra. Essa é simples, a lógica, a análise é bem simples. Se é um negócio ruim, ninguém quer. Se é um negócio bom, vai ser vendido. Só que é um negócio que diz que é ruim, quando é bom, e poderia ser muito mais útil para a comunidade. Mas isso vem numa cultura, numa lógica, num entendimento de que um governo, determinado governo, simplesmente se apropria de um patrimônio, e no caso o governo estadual, o governo presente, se apropria do patrimônio e simplesmente desfaz esse patrimônio. O governador que aí está, o Eduardo Leite, não é dono, ele é simplesmente um mero passageiro no processo. Mas esse governo e essas pessoas vão simplesmente, já fizeram, se apropriaram e desfizeram todo um patrimônio público que é das pessoas, da comunidade do Rio Grande do Sul. E é isso que está errado. E é isso que acontece tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul da maneira errada, porque não se olha para o interesse do cidadão e da comunidade. Ao contrário do que fazem hoje os municípios, que vêm, sim, mudando a sua maneira de fazer política e entendendo que quanto mais resolver, mais atender à necessidade da comunidade, melhor é a política, melhor é a forma de gestão pública e melhores são os resultados. É simples assim. E isso já vem acontecendo. É uma pena que o Estado e a União não entenderam isso ainda. E estão longe de entender. É isso aí.